Olá, a partir de agora nós iremos dar início à nossa apresentação. Nosso trabalho foi feito dentro da disciplina de Microbiologia Geral. Nossa professora é a doutora Jaqueline Diniz Pinho. Os integrantes do nosso grupo é eu, Leilane, o Edmar, o Gelk e o Vitor. O nosso tema é micoses oportunistas, aspergilose. Agora eu irei dar uma introdução sobre o nosso tema, falando sobre micose oportunista. As oportunistas, elas acometem indivíduos com imunodeficiência. A imunodeficiência, né, ela é causada por um grupo de doenças que causam defeitos no sistema imunológico. E elas acabam deixando a pessoa muito debilitada e suscetível a pegar infecções. E esse grupo de doenças, ele é composto por dois grupos. O primeiro grupo é de defeitos hereditários, que passa de pais para filhos e que acabam deixando a pessoa, suscetível a pegar infecções. E o segundo grupo são os de defeitos não hereditários, como, por exemplo, a desnutrição, a infecção pelo HIV e as doenças autoimunes e também aquelas doenças parasitárias. Aí, a porta de entrada variável e o quadro clínico variável, ou seja, a porta de entrada para aspergilose, ela pode ser variável porque esse fungo, ele tanto pode causar infecções oculares nos olhos, como também infecções pulmonares, infecções dos pulmões. E também pode ocorrer a penetração na pele machucada. Continuando aqui no slide, as lesões podem ser cutâneas, subcutâneas e sistêmicas. As lesões cutâneas são as lesões de pele que interrompem a integridade cutâneo-mucosa, como, por exemplo, alguns ferimentos na pele, como podemos ver aqui nas imagens. E tem a lesão subcutânea, que são lesões que estão no tecido cutâneo ou na derme, como, por exemplo, lesões mais profundas, como, por exemplo, nos músculos. E também tem as lesões sistêmicas, que afetam todo o corpo. Agora eu vou falar sobre aspergilose. É uma doença infecciosa oportunista que surge quando o fungo filamentoso do gênero Aspergillus entra no organismo humano por meio da inalação de esporos por indivíduos com imunidade reduzida. Pois esse fungo, ele vai entrar no organismo humano por meio da inalação naqueles organismos que têm a imunidade baixa. Como podemos ver aqui na imagem, a forma de como ocorre quando a pessoa inala esses esporos. Aqui vocês podem ver o Aspergillus e aqui ele está sendo inalado pela pessoa. Aí ele vai seguir todo um trajeto até o pulmão. Aí aqui tem o aspergiloma, que é uma presença de massa fúngica no pulmão. Ou seja, a pessoa ela inalou o fungo e os resíduos que foram inalados pela pessoa ficaram armazenados no pulmão. Aí formou o aspergiloma. Aí a partir de agora, o Gelk irá falar sobre a causa. Muito bem.
ele dá continuidade aqui na apresentação, falar aqui sobre a causa, né, da aspergilose. A aspergilose é causada por um fungo filamentoso e saprófito do gênero Aspergillus. É com destaque para a espécie patogênica Aspergillus fumicatus, responsável também por ocorrência de 90%, né, dos casos de aspergilose. Esse fungo é encontrado em matérias orgânicas, em decomposição, né, como folhas, sementes, batata doce, essas coisas assim. Esse fungo do gênero Aspergillus, eles apresentam um tato filamentoso, né, constituído por ínfas septados, né, com ramificações, como podemos ver aqui na imagem abaixo. Ele parece um pouco assim com aquela florzinha dente de leão, né, com talos, essas florzinhas aqui, elas formando um ângulo de 45 graus. E como eu falei antes, esse fungo, eles são expostos em ambiente e geralmente assedia os edifícios, né, através de portas ou janela, entrada de ar ou de ar-condicionado, ou também infiltrações de água, né, como por exemplo, a gente entra em algum ambiente que tem aquelas vazamentos no ar-condicionado, aí cria aquele tipo um mofozinho na parede, aquelas links, parecem uns linkzinhos, aquilo é esses fungos. E apesar desse fungo causar essa doença, ele também é muito importante para o ramo da farmacêutica industrial, né? Ele, é através dele, né, que é produzido o ácido cítrico, o ácido málico e várias enzimas, e também a vitamina C. Transmissão, né? Essa parte aqui vai ficar com outro colega. Aqui eu encerro minha apresentação. Olá, neste momento darei continuidade do nosso trabalho e falando sobre um pouco sobre a transmissão do fungo Aspergillus fumigatus, né, que está presente em diversos ambientes como solo, plantas, material de decomposição e materiais de obras. E dessa forma, como o fungo pode ser encontrado em diversos ambientes, então as pessoas estão em contato frequente com o fungo Aspergillus fumigatus, né? Mas também, porém, nem todos desenvolvem a doença. Isso porque o fungo cresce mais facilmente e leva ao aparecimento de sintomas em apenas pessoas que possuem o sistema imunológico mais comprometido, como comprometido por doenças como o HIV e doenças que é o lúpus, né? Então essas pessoas vão desenvolver mais facilmente os sintomas desse fungo Aspergillus fumigatus. E até o momento não existe nenhuma transmissão interhumana do fungo Aspergillus, né? E a principal porta de entrada do fungo no organismo é a via inalatória, né? E como a principal via de infecção das Aspergillus é através da inalação, então permite que se aloje nos pulmões e leve ao aparecimento de sintomas bem elevados, né? E entre esses sintomas, nós podemos descrever alguns sintomas como os sintomas mais comuns da aspergilose são a tosse persistente, né? Com a presença de catarro ou sangue. Também nós temos dificuldade em respirar, dor no peito, nós temos febre acima de 38 graus e a perda excessiva de peso. Então, isso permitindo que quando esse fungo se aloja nos pulmões e que aparecem esses sintomas de tosse, falta de ar e febre, que rapidamente pode se agravar e acometer
outros locais do corpo, como o cérebro, o coração e o rins. Então todo o organismo vai ter dificuldades em realizar suas funções, né? E esses sintomas nós temos, que foi descrevido ainda agora, né, eles são numerados como reações alérgicas, os sintomas acima, como febre acima de 38 graus, tosse com sangue ou catarro, sensação de falta de ar, coriza e dificuldades para sentir os cheiros. Então, esses sintomas são enumerados como reações alérgicas devido o acesso desse fungo em nosso corpo. E além dessas reações alérgicas, nós temos a chamada aspergilose pulmonar. A aspergilose pulmonar está se adequando ou está de acordo com a perda de peso, né? A tosse persistente também, tosse com sangue, cansaço excessivo e o cansaço de falta de ar. Então isso se dá a partir do que esse fungo se aloje no pulmão e vem agravar todos os outros organismos, né? Por causa que o pulmão é o centro onde vai fazer ali a troca gasosa dos gases que estão presentes em nossas veias, né? Então, essa é dos sintomas que esse fungo Aspergillus fugnatus causa em nosso corpo. Agora, dando continuidade à apresentação, falando a respeito do diagnóstico da aspergilose, a confirmação se dá pelo achado do fungo em materiais clínicos, como em tecidos e secreções, em forma de filamentos com ou sem gemulação e cultura específica. Agora, falando a respeito do seu tratamento se dá através de antifúnginos conhecidos como itraconazol, também como o fluconazol, o voriconazol, também tem a posaconazol, também conhecemos a micafungina, a caspofungina e também ele se dá através de formulações de afotericina B.